75 anos acontece a passagem da Torá, que Deus fala com Abraão pela primeira vez e fala: saia da tua casa, da tua moradia, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar, que aí começa Israel. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Poxa, de dia deve ser que o sol é o Deus, de noite deve ser que a lua é o Deus. Depois ele falou: a partir do momento que você chega em 2 deuses, já tem um problema aqui. Quem criou quem? E se algum veio a existir, como ele se autocriou? Ele foi o primeiro filósofo judeu que falou: tem que existir alguém que já está acima do tempo, espaço, que nunca começou, sempre existiu e começou o negócio todo. Com 75 anos acontece a passagem da Torá, que Deus fala com Abraão pela primeira vez e fala: saia da tua casa, da tua moradia, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar, que aí começa Israel. Aqui é o judaísmo, mas a história judaica vem da história do mundo, que é Adão. E depois já vem Enoque, o famoso Hanor, que é o homem que subiu aos céus sem pecado, que se acredita que ele virou o anjo maior na Kabbalah, que é o Meta, depois Tron, que a gente nunca fala o nome inteiro, que é o anjo mais forte que existe. E aí depois vem... Enoque é... Enoque em português, né? Hanor. Enoque é o filho de Adão com Eva, e que ele morreu, ele tinha tanto mérito que ele saiu desse mundo sem precisar morrer. Ele, como chama isso? É uma como se fosse uma... Tem gente que chama isso de viagem astral em algum aspecto, mas em hebraico a gente chama de Aliyat Neshama. Transubstanciação. É uma ideia assim, mas é muito bonito esse nome aí pra falar. Mas é tipo uma subida espiritual, né? Ele não teve a né? experiência da morte. Ele não teve ele foi levado pros céus. E aí você vai tendo tudo isso. Aí chega em Noé. Tá. De Noé você tem Shem, Ham e Jafet. E aí desses 3 vão sair os povos. Porque Noé, depois repovoou o mundo. Desses 3 vai sair parte do Ocidente, vai sair Índia, vai sair tal. E tal, vai chegar um momento que vai vir Abraão. Então vamos lá, entre Adão e Noé são 10 gerações. Por que Noé, por exemplo, não é o... Ele é um profeta. Ele é um profeta. Ele é um profeta, mas na época ele só tinha 7 leis universais. O que é 7 leis? Acreditar em Deus, poder comer carne. O mundo era vegetariano. Só começou a comer carne a partir de Noé. Que foi a partir daquele dia que Deus falou: esse animal é puro ou impuro. Naquela época que falava como vão entrar os animais na arca. Quer dizer, vão dividir entre puro e impuro. Naquela mesma época a Torá não denominava o que era puro e impuro. Não existia o kasher, o alimento correto para uma alma. Até que depois de Noé, 10 gerações depois veio Abraão. E aí começou devagarzinho a entrar as leis. Entendi. Tá entendendo? Então, realmente, o judaísmo começou com Abraão 99 anos, mas a gente se baseia, a gente está 100% em cima da história mundial. Entendi. E Abraão, ele é escolhido por quê? Por causa dessa crença logo crença máxima. É? Quer dizer, ele é praticamente o único monoteísta que coloca isso pra frente. Está escrito que ele morava numa tenda grande, mas que ele deixava os 4 lados abertos. Aí vem a ideia do número 4, portas sempre abertas. Ele abria a tenda porque ele recebia qualquer pessoa para conversar. Aí era proselitismo. Tá. Porque na época ele era e quando Deus falou com ele, falou: olha, eu vou te mostrar para Israel, eu vou te mandar para Israel, todas as famílias do mundo vão ser abençoadas em você. Daqui vem muito dessa amizade dos evangélicos com os judeus em Israel. Até hoje Israel recebe muita caridade. Quando está em guerra, recebe muito suporte dos protestantes por causa dessa frase: Venivrehu berá kolem esperot adamá. Através de você, Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Daqui que tem aquela: quem abençoa os filhos de Abraão são abençoados, quem amaldiçoa são amaldiçoados. Está em Gênesis. Então essa amizade veio muito dali. Então Abraão começou a escutar os mandados divinos com 75 anos e aí passou por 10 testes até você vai sacrificar o teu filho. Essa história é muito pesada, né? Muito pesada. De ele ter que ir até um monte e chegar ao ponto de quase sacrificar. No teu estudo, Deus nunca quis aquele sacrifício? Ou mudou de ideia? O que foi aquilo? Vou te falar, no judaísmo não existe mudar de ideia para Deus. Tá. Tem frases que são interessantes, parece contradição que eu tô falando, que é legal discutir. Mas Deus só dá um contexto, sempre soube. Para quem não leu a Bíblia ou não sabe do que a gente está falando. Por exemplo, Deus se arrependeu da criação na hora de trazer o dilúvio.
Exato. Não é legal isso? Esse é um tema bem legal para discutir. Está escrito Vainahem em hebraico, que significa e se consolou. Aqui a gente tem um primeiro problema que, na nossa opinião, os judeus têm um problema com a tradução. Se consolou é como se fosse assim: digo para mim, então, que isso não era o ideal. No português veio como se arrependeu. Mas em Isaías está escrito: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tem que ser um dos dois. A ideia judaica é simples: Deus sempre já sabe de tudo, porque Ele criou o tempo. Exato. Se Ele criou o tempo, Ele já está lá na frente, Ele já está na era, digamos, messiânica, Ele já está em tudo. Mas você faz a tua escolha. Deus, Ele queria testar Abraão. Ele queria saber até onde Abraão ia chegar. Mas Ele já decidiu, desde a criação do mundo, que Ele não quer aquele sacrifício, porque é um ser humano. Claro. E não existe sacrifício humano no judaísmo, na Torá. Então, essa é a ideia. Deus sempre sabe de tudo no judaísmo, a gente não sabe e precisa fazer as nossas escolhas. Qual que é o contexto? Como que Ele chega para falar sobre esse sacrifício para Abraão? Então, quer dizer, é quase que do nada, né? Deus fala para Abraão: e você vai levantar amanhã cedo, e você vai pegar... Ah, foi assim? Sim. Foi uma coisa preparada. Falar, é hoje, vai fazer... sim. Putz. E até está escrito em hebraico: Vayashkem baboker baboker. E ele levantou de manhã, 2 vezes. O Rashi, que é o maior explicador do judaísmo, ele fala: ele levantou muito cedo. De manhã quer dizer que é... Ele quis fazer a vontade de Hashem logo, de Deus logo. Então ele falou: pega o teu filho que você ama, é o teu filho que você ama. Ele deixa claro que o negócio vai ser pesado. Isaac e tal. E você vai na pedra onde você vai dar ele como sacrifício para mim. E aí ele amarra ele numa pedra. Não discute? Abraão não discute. Não discute. E aí ele amarra ele como se fosse um carneiro de um sacrifício do templo. E na hora que ele está amolando quer dizer, a faca dele, ele vai fazer um movimento e vem um anjo. Fala: Abraão, Abraão. E a Torá fala que ele falou Abraão 2 vezes, porque ele estava tão focado em fazer a vontade de Deus, que ele não pensava em mais nada. Então ele precisou ser chamado 2 vezes. É polêmico, porque fica: poxa, e se tivesse matado? Né? Eu acho que Deus é uma coisa maravilhosa, que é o amor que a gente deve ter por Deus. Eu acho que Deus, ele quer que a gente entenda profundamente o que Ele fez. E não olhe a uma primeira interpretação, uma interpretação, digamos assim, pequena. Ele não é humano, Ele é Deus. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente não entende Ele. Como está escrito em Deuteronômio: as minhas contas espirituais são ocultas aos teus olhos. Os meus pensamentos não são como os teus. A gente tem que fazer essa mudança para acessar a alma e tentar entender melhor o campo espiritual. E não que Deus é humano, como uma vez os Soares fez. Poxa, mas parece às vezes que o Deus dos judeus, ou o Deus da Torá, que acaba sendo também dos evangélicos, da Bíblia, parece que ele é vingativo. Peraí, se Deus criou o amor e a bondade máxima, talvez eu entendi errado. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem como judeu. Deixa eu tentar entender o que aconteceu de verdade, então. E aí vem toda a magia de compreender a providência divina. E em relação ao dilúvio? Então, por que ele resolve... Putz, eu vou destruir tudo? A Kabbalah fala que Deus ele testou criações do mundo 10 vezes antes do mundo que a gente tem atualmente. Sim, a Kabbalah fala. Antes de ter a gente. Então a Kabbalah fala dos dinossauros. Fala animais gigantescos com colunas vertebrais gigantescas e passeavam pelo mundo quase que como um cenário. Ou seja, esse é o objetivo claro. E o objetivo que a Kabbalah fala era para mostrar que hoje, quando a gente é humano e descobre dinossauro, quando a gente vê o tempo que esse mundo existe, a gente dá muito mais valor. Olha como é que Deus construiu algo e foi aperfeiçoando. Porque quando Deus criou um ponto A e te leva ao ponto B, você tem comparação e associação. Você pode dizer: isso é melhor do que isso. Poxa, aquilo era legal. Deus tornou perfeito. Essa é a ideia também do dilúvio. Ele deixou o ser humano escolher, veio toda aquela depravação, todos os erros que aconteceram na Bíblia, e Deus fala então, e Deus se consolou. Assim está escrito no hebraico, Vainahem. Em português botaram, na nossa opinião, não está correto a tradução do hebraico, está escrito se arrependeu. De novo, em Isaías está escrito Deus não se arrepende. O intuito é dizer o seguinte: olha, vejam o que vocês transformaram no mundo vivendo muito, achando que tudo tem que ser ao bel prazer de vocês, e por causa da ação de vocês o mundo vai ser destruído. E quando a gente repovoar esse mundo, vocês vão pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa, porque vocês vão lembrar do dilúvio. Essa é a ideia. Tem que existir dualidade, tem que existir bem e mal, tem que existir passado e futuro, senão o ser humano se perde, ele não se situa. Tem a ver também com os Néfilins, com
Os anjos que se corromperam e sem dúvida, copularam tem. Com os humanos. os humanos. 100%. O dilúvio vem para isso também. Tem vários fatores, né? É. Você tem os Néfilins, que são os anjos caídos que tiveram com as filhas dos homens, né? E dali nasceu os gigantes. Você tem o assassinato, a maldade, você tinha o roubo, você tinha questões sexuais ilícitas baseadas na Torá, você tem praticamente todos os pecados mais pesados que existiam eram feitos ali. E ali vem Noé, onde ele vai repovoar, as regras vão ser novas, a gente vai começar a viver menos a partir dos filhos de Noé. Vivia até quando? Né? Ou seja, a época antiga você vivia até 700 ou 900. O homem que mais viveu no mundo foi Matusalém, ou Metusela em hebraico, 969 anos. E depois você baixou por uma média de 120. Os sábios que vieram direto ainda viviam 200 e pouco. 170, 150, até chegar no número chave judaico que é 120, que foi a vida de Moisés, Rabi Akiva, Arão, irmão de Moisés. É quase que um máximo. Não existe máximo no judaísmo, mas é uma média máxima. Entendi. Então, vários fatores levaram o dilúvio, e a ideia de Deus é o quê? Revelar para você. Olha o que acontece com o mundo quando você tem certas ações. Ou seja, a tua ação tem influência direta no mundo que você vive. Ou você transforma o teu mundo numa morada perfeita para Deus e para você, ou você destrói e você será destruído junto com isso. E aí que vem um pensamento também do que é o inferno no judaísmo. Quando você se destrói junto, quando a tua alma vai junto com algo ruim, o que acontece com ela, né? O que é o inferno no judaísmo? O inferno no judaísmo não é nada mais, nada menos do que uma consequência espiritual de escuridão, onde você sai desse mundo, não consegue se elevar e fica basicamente vagando sem nenhum tipo de felicidade, vazio. Ou seja, como se você vivesse num eterno escuro, só que não tem eterno, tem um tempo que é designado para você vagar, até você reconhecer através da tua experiência espiritual o que é Deus. E quando você acessa essa luz, a alma se eleva. Então tem casos que eu já acompanhei que o evangélico vocês falam de uma alma como se fosse o seu encosto, não é? Que alguns evangélicos, não sei se todos acreditam. Eu não, mas tem alguns evangélicos, né? Que acreditam nisso. Então, no judaísmo a gente fala que existe casos, mas que são realmente exceção da regra. Eu acompanhei um bizarro de filme de um cara do Rio de Janeiro, que foi feito todos os tipos de magia para ele, de uma mulher que estava com o orgulho muito ferido, porque ele machucou ela sentimentalmente. E ele começou a ter vários problemas espirituais. Chegou num psiquiatra judeu que era próximo a ele, um bambambam do Rio de Janeiro. E o cara falou, não existe nada na literatura científica que explica o que você tem. E o cara era ateu. Eu conheço o cara, não sei se ele falou o nome, mas um grande psiquiatra do Rio. E falou, cara, vai procurar uma religião. Porque o que você tem não dá para explicar. É de filme que o cara tinha. Ele tinha pensamentos que falavam o que ia acontecer com as pessoas. Ele tinha inchaços no corpo, que como se fosse que andavam pelo corpo. E aí chegaram até a mim. Eu já morava em Israel. O cara ficou 7 meses na minha casa. Eu vi o que Hollywood não me mostrou em filmes. E no final, a gente conseguiu, num grande rabino cabalista, que ele conseguiu a cura dele. Mas isso é... O que era? Eram almas que estavam dentro dele. E como que entra? Cara, é muito louco, porque... Existiam 3 almas dentro dele. Uma era de um judeu que se dizia ser da época do Segundo Templo. Nossa. Pode ser verdade, pode ser mentira, porque almas negativas elas podem mentir. Tinha um índio que dizia que mexia com todos os tipos de idolatria e negação de um Deus. E tinha um matador de aluguel, que era de um estado de Minas, e que ele falou que a alma dele não se elevava mais. Qual foi a porta? A porta, de acordo com a Torá, é o sêmen vão. O que é o sêmen vão? É você ter uma relação sexual ilícita com alguém que você não é casado, com alguém que você só quer utilizar pelo prazer. Vambora, vamos fazer orgia. Então essa espiritualidade... Cuidado aí, viu, Paquito? Eu acho que... tô sossegado. Tá sossegado? Bom, então. Atualmente, pelo menos. O cara é bonito, então ele tem que tomar mais cuidado ainda, cuidado dobrado. Mas tem essa questão. Tem essas portas de entrada. Aí aconteceu isso, e aí... Mesmo ele sendo ateu, não acreditando em nada. Judeu, cara. O cara judeu, que não tinha nenhuma religiosidade zero, espiritualidade zero. E ele é uma espécie de agnóstico. Existe uma coisa superior. Os evangélicos iriam chamar de demônios. Eles não acreditam em mortos, essas coisas. Tá. Seriam demônios. Interessante. Essas entidades seriam demônios. Legal saber. E pro judeu não existe as figuras dos demônios, os anjos caídos. Existe? Existe. E eles só ficam onde? Existe. Existe só o que inferno. Existem muitos mundos, né, de acordo com a Torá. Existem 4 mundos principais. Que você tem Atzilut, que é o mundo da emanação da luz, onde Deus ele libera toda a luz para a humanidade. Só ele fica lá?
A gente fala metaforicamente trono celestial. Tá. Na verdade, no judaísmo, Deus ele está 100% em todos os lugares, mas dependendo da localidade espiritual, a presença divina é mais poderosa. Entendi. Então, esse mundo da Atzilut, ele é uma luz tão grande que qualquer coisa que se aproxima, ele vira luz também, ele perde identidade. Entendi. É uma ideia espiritual interessante. Pô, bem legal isso. Muito interessante. E aí ele vai emanando a luz. E aí você vai descendo os mundos. Mundos de justos, mundos dos anjos e mundo material que a gente vive, que é chamado mundo da mentira na Kabbalah. Que você vai quebrando as Mundo da cascas. mentira? Na Kabbalah chama aqui de Alma de Shikra, em aramaico. O mundo da mentira. Por que chama mundo da mentira? Porque está atrelado a uma subversão da realidade. Exemplo, se eu tiver um prazer imediato, parece que eu sou feliz. Ah, tá. Toda essa ideia de inversão de valores. Entendi. Parece Muito isso, mas na verdade não tem nada a ver. Parece que se eu cuidar de fazer harmonização facial todo dia, eu vou ser um cara legal. Exemplo, eu vou ser Entendi, bem amado. entendi. Mas a alma do cara tá ali. Então qual é a ligação entre esse caso que eu acompanhei com o inferno? É que o inferno não é nada mais, nada menos do que o caminho que você mesmo escolheu durante a vida. É uma alma que vaga por caminhos de escuridão, cada um de acordo com o seu nível, até ele conseguir se conectar com a luz e elevar. Tem almas que demoram muito para elevar. Pessoas, por exemplo, que não são elevadas e passaram por um acidente. A Torá fala que é daqui que vem mentiras humanas, que serão lendas urbanas, Sim. onde, a pessoa morreu, Deus me livre, atropelada numa estrada, e tem lenda urbana dizendo que sempre a mulher está ali querendo pegar uma carona. É porque ela fica repetindo, quando é verdade, né? É porque ela está repetindo a morte dela. Sim. Ela está tentando fugir da morte. A alma dela frisou ali. E ela não tinha elevação, não conseguiu sair daqui. Ou seja, almas que estão muito vagando por esse plano, elas acabam sendo almas menos beneficiadas. E isso é o inferno. No inferno, no judaísmo, não tem um diabo ou Não um tem demônio. Lúcifer, um chefe, e os demônios não tentam o ser humano. Tentam através do livre-arbítrio o lado negativo. O que é? A gente chama isso de força negativa. É mais ou menos a ideia. Anjos caídos, forças negativas, anjos ruins, pequenos demônios que serão, não existe no português, mas são entidades ruins, elas servem para ficar tentando o ser humano. Eles são aquele lado ruim da balança para equilibrar a criação. Quando a gente faz nossa escolha, a gente aumenta em luz e essa escuridão desaparece na nossa luz. Isso começa a deixar de existir para a nossa realidade. Quando a pessoa falece, é o que ele conquistou. Quer dizer, nos judaísmos não tem, vai para lá, o teu é o menos 18, tá? Fica lá para sempre. Não existe para sempre. Porque no judaísmo pra gente, não faz sentido castigo para sempre. Senão a bondade eterna fica em xeque-mate. Porque Deus é amor, Deus é piedade, Deus é um paizão, tudo legal, mas tu vai pro inferno para sempre. Então o que o judaísmo fala? Nada é para sempre a não ser o objetivo final. Era messiânica, uma morada para Deus, o bom. Tudo que é bom, ele não se torna ruim na essência. Tudo que já é na essência bom, não tem como ser corruptivo. Mas tudo que é ruim pode ser levado para a luz. O objetivo de uma pessoa vagar ou ir para o inferno, entre aspas, é ele retomar a luz dele, redirecionar a luz dele, se reconectar com o divino, até se ele vai embora. Se eleva, vai receber a luz, vai receber os méritos que você conquistou. O objetivo é de que todas as criações cheguem lá.